pessoal, estão me ouvindo agora? Vamos fazer um teste aqui, tá ouvindo, Rá? Temos falhas técnicas por aqui também. Deixa eu chamá-lo antes de tudo. E aí... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Laís, oi, linda. Se puder comentar aqui, fazendo favor. Ai, agora deu. Olha! Que dificuldade hoje para entrar nessa live. Que bom que deu Você certo. pensa que é fácil fazer live comigo? Não é, não. Nossa, menina, você sobrecarrega o sistema, é? É muita eletricidade. Não, eu sabia que você era um convidado realmente de peso, elétrico, mas eu não sabia que ia dar um bug aí no nosso Instagram também. É isso aí. Nós estamos aí agora para falar sobre o ex-calvo, nem tanto. Que bom que deu certo. Então, vou dar boa noite para todo mundo. Seja todo mundo muito bem-vindos aos nossos seguidores, aos eletrificados, seguidores do Marcos Paulo também. Sejam bem-vindos. Antes de tudo, a nossa live é Pergunte a um ex-calvo, mas o Marcos Paulo não é um ex-calvo. Antes que ele brigue comigo. Ele fez somente as entradinhas, né? Fizemos o preenchimento das entradinhas, mas a calvície não estava instalada ainda e não vai se instalar. Então, Marcos Exatamente. Paulo, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para nós. Eu gostaria que você falasse seu nome, idade, o seu trabalho e o seu trabalho também que você desenvolve nas redes sociais. Por favor. Maravilha! Para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcos Paulo. Eu sou de Guarapuava, no Paraná. Nós trabalhamos aqui, eu e minha esposa, com uma empresa de locação de equipamentos estéticos. E eu também tenho o Instagram chamado Diário do Carro Elétrico, que é esse que vocês estão vendo aí hoje. E hoje eu faço reviews de carros elétricos com um teste de longa duração. Então, são carros de alta quilometragem. Minha vida é basicamente viajar de carro 100% Roda. elétrico hoje. E hoje uma das referências aí no Brasil, né, em relação à eletrificação, é um dos maiores, se não o maior perfil dedicado somente a carros 100% elétricos. Então, para quem ainda só está interessado na calvície, também pode se interessar em ter um carro elétrico, porque realmente é uma mudança de paradigma no mundo automotivo aí, que é disponível para a grande maioria das pessoas hoje. Já pensou, cabeludo e andando de carro elétrico? É um Cara, nojo. aí só falta ser com um carro elétrico conversível, né? Para ver a cabeleira, ó, deitando para trás. Exato. Marcos Paulo, quais as marcas do carro elétrico que você trabalha hoje em dia? Eu tenho o Volvo elétrico mais rodado do mundo, que é o Volvo XC40. Nós já temos ele faz 3 anos e meio, ele já está quase chegando nos 300 mil quilômetros rodados. Eu trabalho também com o BYD e o OnePlus, né? Dessa marca nova, todo mundo está super interessado hoje em dia. Já há mais de 2 anos eu tenho um carro também da BYD rodando, já está chegando nos 200 mil quilômetros rodados. E agora eu estou fazendo um teste com outros carros, né? Com Volvo X30, com Volvo X90, BYD Tan. Então são vários carros que eu, ao longo dessa trajetória aí, eu vou ir mostrando para o pessoal no Instagram. Mas o interessante é os dois primeiros carros que são carros de altíssima quilometragem e, acreditem, é praticamente zero manutenção, sem contar que você pode andar com a luz do sol. Então, você produz a energia solar na tua casa, no telhado da tua casa e carrega o seu carro com essa energia. Então, andar com a luz do sol, além de se tornar uma coisa extremamente econômica, é uma coisa que beira o divino, né? Você tem muito mais liberdade para viajar, para fazer tuas funções do dia a dia com o carro sem se preocupar com gasto e nem com manutenção. Perfeito. Eu me lembrei agora, Marcos Paulo, você falando, pensei em ecologicamente correto e tal, e me lembrei que na live anterior nós gravamos com o Diego Saldanha, que é um influencer de Curitiba, que trabalha na Eco Barreiras, tá aqui na live com nós também. Um beijo para esse querido. E ele só nos procurou porque ele viu que você tinha feito transplante com nós. Então Exatamente, eu você já conheço o Diego Saldanha há algum tempo. Infelizmente, eu ainda não conheço ele pessoalmente, mas é uma pessoa sensacional. O que ele faz na mídia social e o que ele faz no próprio quintal de casa, né, com a Eco Barreira, é uma coisa
sensacional no ponto de vista da ecologia como um todo, né? E se a gente for analisar o que ele faz com a ecobarreira e com todos os benefícios que ele traz para o meio ambiente da região próxima dele, é o que a grande maioria das pessoas pode ter também somente pelo fato de mudar por um carro elétrico. A pessoa Exato. deixa de queimar, né? Além de queimar o seu próprio dinheiro, deixa de queimar combustível e comprar um produto que simplesmente vira fumaça. Então, com o carro elétrico e a energia solar é a união perfeita para a mobilidade urbana. Urbana Perfeito, e para viagens, né? perfeito. O Rafael falou aqui que careca mesmo é só o pneu agora. Exatamente. É bem por aí. Marcos Paulo, nós separamos algumas perguntas aqui que os pacientes, as pessoas entraram em contato com nós, mandaram no nosso Instagram, e são perguntas muito frequentes que a gente recebe aqui na equipe sobre o transplante capilar em si, sobre os cuidados no pós-transplante. Então, vou começar a fazer as perguntas, pode ser? Vamos lá. E aí, se for surgindo mais aí nos comentários, no chat, a gente vai respondendo também. Você me ajuda a ficar de olho aí, que a gente vai respondendo todo mundo. Fechou? Maravilha, vamos nessa. Vamos lá. Então, Marcos Paulo, o que mais te incomodava da calvície antes de você decidir fazer o transplante capilar? O que te incomodava aí? Eu estava no estágio inicial. O que eu sentia antes de fazer o transplante? Eu sentia que as entradinhas estavam aumentando, né? A faixa aqui da frente da testa, ela estava ficando maior. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que jogar o cabelo mais para frente, assim, para poder disfarçar essas entradinhas que estavam começando a surgir. Então, se você, para quem olhava para mim antes e o meu cabelo estava jogado para frente, então não percebia essa entrada. Mas eu, né, saía do banho com o cabelo molhado, eu percebia isso que estava começando a aumentar. Toda vez que eu tomava banho, eu via que tinha cabelo caindo, enfim. Então eu estava começando a me preocupar com esse processo. E eu não cheguei a fazer assim, tratamentos anteriores ao O transplante. transplante. Eu não usei nenhum tipo de remédio, até porque, assim, existem alguns remédios que, quando a gente começa a pesquisar, você começa a ver efeitos colaterais e aqueles efeitos que o pessoal relatava não me agradavam muito. E homem é um negócio complicado, né? Primeiro que ele tem preguiça de fazer um tratamento. E segundo, que ele se preocupa muito com os efeitos colaterais. Então, por esse motivo, eu não buscava ajuda de outra forma, né, de fazer algum tratamento, alguma coisa específica para queda de cabelo. E o homem, como é um bicho preguiçoso, acaba não correndo atrás disso também. Então, o que estava começando a me incomodar era justamente esse início dessas entradas. E quando eu conheci você e a tua equipe fazendo esse tipo de serviço, eu pensei comigo, por que não agilizar o processo, né? Essa decisão de realmente fazer um transplante, já que pelas minhas pesquisas e depois com você me explicando qual seria o procedimento, qual seria as possibilidades, né, desse transplante, eu entendi que basicamente é uma reposição do teu cabelo, né? Porque você tira cabelo de uma parte da cabeça, coloca onde está faltando e aquilo ali é basicamente uma, entre aspas, uma coisa natural, porque você não enxerta nada que não é do teu corpo, né? Você tira de Exato. um lugar e faz um reposicionamento do seu próprio cabelo. Então eu achei que, apesar de parecer no início algo muito invasivo, o processo como um todo, e que a gente vai comentar aí nessa live, realmente é um processo muito tranquilo. Tranquilo, perfeito. Você comentou que não fez nada de tratamento antes, mas é muito comum, a maioria dos homens, em algum momento, até mesmo o barbeiro prescreve aquele minoxidil. Alguém fala, ai, passa esse minoxidil que é bom. Você não chegou nem a passar um minoxidil? Não, o minoxidil é justamente o que realmente foi indicado por muitas pessoas, né? Mas que pelas minhas pesquisas eu vi que assim, tinha efeitos colaterais que não me agradavam muito. Acabei não Entendi. fazendo. Ficou com medo também da finasterida? Também, todos os remédios assim me trazem um pouquinho Dá de medo. aversão inicialmente, né? Até a gente Muito, realmente testar. muitos homens têm bastante medo mesmo da finasterida, tem medo da impotência que a finasterida pode causar, mas eu gosto de falar sempre para eles que
Quando é prescrito, não é para todo mundo. Quando é prescrito, é uma porcentagem muito baixa de pacientes que têm esse colateral. Quando tem, a gente suspende, passa para coisa, substitui, tudo é substituível. Uhum. Nosso acompanhamento tem que ser muito individualizado, né? Para entender o que está acontecendo com cada paciente. Até uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho para você foi sobre os medicamentos no pós mesmo. Nós já vamos Uhum. chegar lá, tá? Outra coisa, o que fez você decidir pelo transplante? Você já comentou que estava ficando com as entradinhas. Mas aí assim, não, agora eu vou fazer mesmo. Você sabe qual que foi a grande virada de chave? Porque inicialmente a gente vê esse tipo de procedimento, vê como uma possibilidade, mas muitas pessoas acabam esbarrando na questão financeira, né? Esse procedimento, pelo que eu andei pesquisando antes, era um procedimento realmente muito caro. E não é essa a realidade de hoje, né? Tanto é que a negociação que a gente fez, eu achei que foi uma negociação super tranquila e extremamente acessível para muita gente. É, Então, essa foi o ponto de virada. Quando eu conheci vocês e verifiquei qual era a facilidade de negociação e qual era realmente o valor desse transplante, foi que eu realmente vi que era uma questão que já é acessível, que não é como era antigamente, que o pessoal tinha que exato. viajar para outro lugar do mundo para fazer, Isso. porque era mais barato. Enfim, hoje a gente tem essa tecnologia, né, toda essa possibilidade aqui dentro do Brasil, de forma rápida, segura, eficiente e o melhor, dentro da É, do possibilidade do nosso bolso. bolso. Muitas pessoas viajavam realmente para fora antes porque aqui não era tão acessível. E ainda para fora você conseguia um pacote de viagem, se dormia lá no próprio hospital, no outro dia você já vinha embora. Só que aí os cuidados do pós, se tem alguma complicação, né? Como que você vai fazer? Agora Exatamente. no Brasil nós já aprendemos toda a técnica que nós precisamos para fazer um bom transplante e conseguimos parcelar, no nosso caso, aqui em 24 vezes, se a pessoa precisar. Faz entrada, faz no Pix, dá um jeito para tudo. Hoje em dia está super acessível, né? Hoje está bem tranquilo de pagar. Exatamente isso. Essa, na minha opinião, no meu caso, foi realmente a virada de chave. É você tirar aquele estigma de que é um procedimento muito caro, quando na verdade ele já cabe no bolso da grande maioria das pessoas. Exato. Muito bom, isso aí. É, sobre lá o seu procedimento, muita gente tem muito medo de dor. E o homem, principalmente, O homem, principalmente. é um ser que tem um pouco mais de sensibilidade, talvez. Não tô aqui para julgar, tá? Cada um com a sua dor. Mas como que foi a sua experiência lá no dia sobre a dor? Sentiu muita dor? Na prática, eu não senti nenhuma dor. O procedimento ele foi assim muito mais tranquilo do que eu imaginava, né? Até porque grande parte do procedimento a gente nem enxerga, né? Dá um remedinho para dormir lá, dorme gostosinho, quando vê já está pronto. Durante o procedimento realmente zero dor, zero incômodo. E assim que terminou o procedimento, que já estava pronto, que eu acordei do meu soninho gostoso lá, tudo pronto. Então, você já começa, né? Já Sem comecei a receber sofrimento. medicação, já comecei a receber os primeiros atendimentos ali pós-cirúrgicos e foi super tranquilo, é zero dor, zero, zero mesmo, assim, não tem nenhuma preocupação com isso. Tá, perfeito. Isso é uma dúvida super comum que todos os homens me perguntam. Só Uhum. que é muito diferente quando eu falo que não dói do que quando você fala. Você, o paciente, Exatamente. fala, né, que não dói. Então, não dói mesmo. Não dói mesmo, pode ir Dá para tranquilo nós lá fazer um corte que aqui e vai dar postar certo. isso. Perfeito. E você lembra mais ou menos quanto tempo que durou o teu procedimento? Meu procedimento ele foi um procedimento considerado rápido na época, né? Pelo que a tua equipe me passou. Eles fizeram algo em torno de 4 a 5 horas, porque foi uma área pequena, né? Então foi feito só Uhum. um contorno aqui na entradinha, foi feito só um contorninho aqui em cima. Então, como a área era pequena, foi um procedimento mais rápido. Mas durou ali em torno de 4 horas, das quais eu não vi nada, né? Então, Nada, super pagou. tranquilo. Para mim, na verdade, foi instantâneo. Foi assim, ó. Perfeito. E lembrando que o caso do Marcos Paulo é um caso que a gente fez somente a frontal. Então é mais rápido mesmo, usa uma quantidade menor de folículos. E
se percebendo, olhando, a gente consegue manter uma naturalidade do procedimento. Então, a gente não vai fazer aquela linha reta. A gente tem que pensar que ele vai ficar um homem mais maduro. Agora ele é novinho, mas vai ficar Eita, um homem eita. vai ficar um homem mais maduro. A tendência do envelhecimento, a testa ir aumentando. Então, nós temos que manter algumas proporções para manter a Uhum. naturalidade, né? E não E fazer nesse aquela linha ponto, reta. e nesse ponto eu achei super interessante, porque assim, quem me conheceu antes do transplante e quem me conheceu depois realmente Não não vê nota. nenhuma diferença. O que Uhum. realmente a gente vê é quando você levanta, quando você presta atenção, você vê que realmente está bem mais preenchido, bem mais harmonioso, mas não mudou o desenho do meu cabelo, não mudou o desenho as minhas características originais, elas não foram alteradas. Elas Isso. foram apenas melhoradas. E é aí que está o É, grande pulo do gato. certíssimo. E a gente tem que tomar cuidado com isso e tem que comentar e explicar para o paciente isso, porque às vezes eles vêm com a ideia de que não, eu quero diminuir a minha testa. Eu quero ficar com uma testa Uhum. bem pequena, mas e a longo prazo? O transplante é para a vida inteira. O transplante não é para agora, só esse ano, né? É para daqui 10, 20 anos. E aí, como que vai estar essa tua testa minúscula daqui 10 anos? Exatamente. É o que eu imaginei, porque até eu lembro que antes da gente decidir sobre o desenho, como é que ia ser o transplante, o pessoal fez os testes, né, em relação à musculatura, para realmente não fazer, não pegar na área que a musculatura já tem o hábito de ter o movimento aqui, para não ficar um negócio estranho. Porque se você Exato. faz o transplante numa área que você tem movimento, você começa a mexer o cabelo, fica um negócio estranho, né? E eu lembro que o Exato. pessoal comentou isso comigo lá no dia, muito bem observado, coisa que a gente que não é da área, a gente não tem a menor ideia disso. Então, É. esse cuidado que a equipe teve de fazer toda essa análise, esse planejamento antes do transplante, eu achei super interessante. A nossa obrigação é saber para te mostrar o melhor caminho. Mas é claro que a decisão final acaba sendo sua. Uhum. Você optou, você decidiu, você falou, não, beleza, eu aceito. Até tinha uma plaquinha lá, né? Eu aceito fazer essa marcação, então bora para a cirurgia. Isso, Exatamente. isso E mesmo, realmente, né? muito tranquilo, gente. Muito legal. Qual foi a parte mais tranquila que você achou lá do processo do transplante, do dia da cirurgia? No dia da cirurgia é aquilo, né? Você simplesmente dorme e acorda pronto. Bom, Então, realmente, o dia da cirurgia é um dia super tranquilo. Tanto é que a gente fez a cirurgia lá em São Paulo, né? A recomendação é que não se faça viagem depois da cirurgia, mas eu tinha um compromisso aqui em Guarapuava já na sequência. E vocês autorizaram, eu vim para Guarapuava de carona, né? Não vim dirigindo, a minha esposa estava junto comigo, a Thalita. Um beijo para o um meu amor da minha beijo para vida Thalita. e para as minhas filhas. Ela veio dirigindo e eu vim super tranquilo na viagem, né? Então assim, você tem que ter alguns Almofadinha de cuidados. pescoço. Exatamente, almofadinha de pescoço, cuidado para não abaixar a cabeça, né? Para cuidar da questão do inchaço, que pode acontecer, e comigo não aconteceu absolutamente Nada. nenhum inchaço. Então, no dia da cirurgia, cara, é só você ir lá e resolver, né? Você tem que tomar a decisão de resolver o problema da tua vida. Você não tem que ficar pensando, mas o que pode acontecer? Não pode. Cara, é super tranquilo. Você tem que realmente aproveitar a chance que você tem de fazer o quanto antes esse procedimento, porque você evita de piorar a tua Depois. situação. Foi o que eu É, pensei quando eu fui fazer, né? Eu pensei comigo, pô, já tá começando. Se eu deixar isso aqui rolar mais 3, 5 anos, eu vou ficar careca. Então vamos resolver isso já na fonte, porque se daqui 3, 5, 10 anos o processo de ficar mais calvo aumentar, eu já vou estar mais preparado para isso lá no futuro. Então, é uma diminuição de um problema futuro que foi a minha ideia de fazer essa cirurgia antes mesmo do pessoal achar que realmente eu estava ficando careca. perfeito. E até porque nessa faixa etária que você tá, dos 40 anos, é uma recuperação muito melhor também. Você tem uma Uhum. área doadora com folículos mais saudáveis, que a gente consegue trabalhar melhor com eles. Então, a época que você fez foi uma época excelente. Foi muito bom mesmo. Olha que maravilha. Acertei sem querer. Sem querer querendo. Sem querer querendo. Pegando o gancho que você falou um pouquinho do pós, como que foram os primeiros dias depois da cirurgia? Esse povo morre de medo, né? Fala a verdade.
Todo mundo acha que vai ficar com aquela cara inchada, igual daquele blogueiro que postou na internet. Todo mundo acha que vai ficar daquele jeito. Pois é. Isso é uma questão, eu acredito, né? Você vai poder contar melhor pra gente a respeito disso, mas eu acredito que seja realmente uma questão de cuidado. No pós-cirúrgico, mesmo eu tendo feito essa viagem de quase 800 quilômetros de São Paulo para cá, na sequência da cirurgia, eu tomei bastante cuidado. Então, você dormir nos primeiros dias ali numa posição mais elevada, não dormir de cabeça encostada no travesseiro, e sim numa posição mais inclinada. Então, essa, na minha opinião, é a pior parte de todo o processo. São os dois, três primeiros dias que você tem que dormir numa posição inclinada, né? E que você não pode, às vezes você dorme de lado, ou às vezes dorme de bruços, você vai ter que dormir numa posição que talvez você não seja acostumado, né? Inclinado, ninguém é acostumado a dormir. São 3 dias apenas, entendeu? Então, nessa parte, você já não vai poder, nesses 3 primeiros dias, realmente sair de casa por causa de não ter exposição ao sol. Você vai ter que ter alguns cuidados nesses 3 primeiros dias, como qualquer procedimento cirúrgico pequeno. E, de fato, é um procedimento cirúrgico muito pequeno, né? Porque você tem microincisões ali que tiram o folículo para poder fazer o transplante aqui na frente, e com esses poucos cuidados, fica a vida normal dali para frente. Foi o que eu senti. Os primeiros 3 dias, né, um pouco mais de cuidado, e depois daquilo ali só foi melhorando e melhorando muito rápido. Tanto que no quarto, quinto dia, eu já estava gravando vídeo para o Instagram, já estava fazendo todas as minhas atividades normais, né? Se a pessoa não teve dor? Dor muito pouco, assim. Dor de cabeça um pouquinho, mas toma uma dipironazinha ali já resolve. É muito tranquilo o procedimento. Eu achei, assim, muito mais tranquilo do que realmente eu imaginava, mesmo tendo a informação de que era tranquilo. Você entendeu? Uhum. Então, questão do inchaço. É só passando pela situação, né? Exatamente. É por isso que as pessoas não precisam ficar receosas de fazer, porque realmente, assim, o pós-cirúrgico é muito tranquilo. A pior parte é dormir 3 dias ali na posição inclinada. E a parte do inchaço, por exemplo, o inchaço que eu tive foi mínimo, assim, só nessa partezinha de cima. Não foi uma coisa que ficou aparente, né? Dava para sentir um pouquinho assim de inchaço, mas muito pouco. Não era uma coisa que a pessoa olhava para mim e falava assim: meu Deus, o cara tá com a cabeça que é um balão. Não, super tranquilo. E, assim, efeito dessa parte do pós-cirúrgico, eu não tenho do que reclamar de nada. O inchaço, Marcos Paulo, até é uma questão que você tem que receber parabéns, porque você cuidou da maneira correta, por isso que não inchou mesmo. Mas geralmente quando aparece aqueles casos na internet que inchou pra caramba, que deformou o rosto, que o olho tá fechado de tão inchado, geralmente é porque o paciente não seguiu a principal recomendação, que é permanecer com a cabeça elevada. Quando a gente mantém a cabeça elevada, todo o líquido que foi infiltrado na cabeça, ele vai drenar para trás. E a gente não vai ver esse inchaço. Esse inchaço é somente aquele líquido que está drenando. Quando a gente mantém a cabeça para frente, abaixada, esse líquido vai descer pela frente e vai inchar tudo, né? Então, quando o paciente incha, geralmente é aquele paciente que ficou com a cabeça abaixada. Quando o paciente não incha, geralmente é aquele paciente que permaneceu com a cabeça elevada, fez da maneira mais correta possível. Que fez o que os profissionais pediram para fazer. Exato, que tá tudo orientado, exato. A próxima vez eu falo que eu vou ter que botar aquelas coleirinhas de cachorro, sabe? Que segura o pescocinho. Tem que fazer um estudo prévio do paciente. Falar assim, você vai precisar da coleira do cachorro ou não? Exato. Vamos lá para as próximas perguntas. Tem mais alguma coisa que você queira falar disso ou podemos ir para a próxima? Não, a única coisa que eu tenho que falar é realmente não percam tempo, façam o quanto antes. A parte mais difícil é decidir fazer, não é? Exatamente. É isso que eu percebo assim dos homens em geral, né? O homem, ele tem, primeiro, ele não tem o hábito de se cuidar, né? Todo mundo sabe que se você passar o protetor solar todo dia na cara, que você vai ter uma pele mais bonita. Homem faz isso? Não faz. Não faz. Não faz por preguiça, porque por relaxo, não importa por quê. Mas ele não faz. A questão é, a decisão de você fazer uma cirurgia dessa só cabe a você. Você precisa realmente
focar nisso, decidir e resolver o teu problema, porque você não tem noção da diferença que é na tua qualidade de vida, no fato de você, pô, querer voltar a aparecer em fotos, deixar de usar boné, entendeu? É uma qualidade que você, uma autoestima que você ganha. Aí, voltou. Tinha cortado o vídeo. O Eu áudio recebi uma voltou. ligação aqui. Ah, tá, voltou. Então, eu não sei se você pegou a última parte ali, assim, a questão da autoestima realmente é muito importante. E o homem, às vezes, deixa isso de lado por preguiça, por não correr atrás do que ele realmente precisa, né? E nesse caso da calvície, eu acredito que para os homens é uma coisa muito importante e fácil de resolver hoje em dia. Então, tome a tua decisão e realmente faça um transplante o quanto antes, porque isso vai realmente melhorar a tua qualidade de vida. E a autoestima é importante, né, Marcos Paulo? Apesar que é uma coisa difícil para os homens entenderem e conseguirem externalizar isso, a autoestima importa, a aparência importa, você melhora no trabalho, você melhora nas suas comunicações. Então, a calvície é importante para isso também, né? Claro que O sim. transplante. E se você for analisar, por exemplo, uma pessoa como eu, que nunca foi uma pessoa de se mostrar na internet, de falar para a câmera, de se mostrar para Quem milhares de diria? pessoas diariamente, né? Eu nunca fui essa pessoa. Eu comecei a falar sobre isso por causa dos carros elétricos que a gente adquiriu aqui na empresa minha e da minha esposa. Comecei a falar sobre isso e o negócio tomou uma dimensão que eu não esperava. Agora, imagine se eu tivesse uma questão de que eu fosse, né, calvo e não gostasse disso. Então, eu ia deixar de aparecer na internet por causa disso. Como Então, ia às ser a sua vezes uma decisão exposição? dessa muda o teu futuro em relação à tua personalidade, à tua forma de se enxergar, e isso faz abrir portas. Se você está bem consigo mesmo, realmente você consegue abrir Consegue. outras portas e ver outra parte do mundo que você não tinha possibilidade de ver antes. Perfeito, é exatamente isso. Muito bom. Bem isso aí mesmo. Queria que todos os homens que passam com nós por avaliação, que nos procuram, tivessem a oportunidade de ouvir tudo isso que você está falando, porque é real mesmo tudo isso que eles passam, eu acredito. Mas muitas vezes eles não entendem esse processo todo, né? Tornam Complicado. difícil uma coisa que não é tão difícil, que a gente consegue resolver e consegue melhorar. Exatamente. E principalmente hoje é viável. Manda bala, meu campeão. Exatamente. Perfeito. Marcos Paulo, uma coisa que me perguntam sempre, que falam bastante, no pós, você sentiu muita coceira ou incômodo no pós? Porque tem alguns Coceira, momentos que coçam. sim, em alguns momentos coça. E é uma coisa intermitente. Não é uma coisa que fica o tempo todo incomodando. Às vezes dá uma coceirinha, você tem que se segurar um pouquinho para não mexer, né, na parte que foi feito o transplante, mas é uma coisa super tranquila. Mais uma vez, assim, na minha opinião, a pior parte é os 3 primeiros dias você dormir numa posição inclinada, porque a coceirinha, todas as outras coisas que podem acontecer, e comigo aconteceu muito pouco, não incomoda nada. É super tranquilo. Tranquilo, dá para aguentar. Tranquilíssimo. Totalmente. Você também teve algumas reações com os medicamentos no pós, né? Se Sim. puder comentar um pouquinho como que foram as suas reações. Eu estava tomando remédio via oral, né? Eu não lembro qual era a composição, era, enfim, vários componentes ali nesse remédio que você pode até, se você quiser mencionar aí. Mas depois, assim, de 2 meses, mais ou menos, que eu já estava utilizando esse remédio depois do transplante, eu comecei a sentir assim, um pouquinho de inchaço, um pouquinho de mal-estar. E eu notei que realmente era uma consequência desse remédio que eu estava tomando. Aí eu entrei em contato com a tua equipe, mencionei sobre isso, vocês pediram para eu suspender, e agora eu estou Uhum. fazendo o pós-operatório, né, esse tratamento contínuo depois de fazer o transplante de forma tópica, né? Então agora com um produtinho tópico ali que passa só na cabeça, então é zero efeito colateral nesse sentido. E você se adaptou bem passando o produtinho? Porque tem alguns homens que não gostam, porque fica uma meleca no cabelo, ou porque não se lembra. Foi fácil para você? Você tem que criar o hábito, né? Como a gente sempre fala, o tardo homem não gosta não gosta de ter que gastar tempo consigo mesmo, né?
Mas é uma questão que você pode adaptar à tua vida. Então, por exemplo, se você se acostuma, toda vez que você sair do banho, você passar o produto, então é só um processo a mais que você tem durante o banho, por exemplo, né? Depois do banho, para você aplicar o produto. Então, é uma questão de organização mínima, né? Então, é super fácil de se organizar nesse sentido. Eu tive um paciente que me falou assim uma vez, ai, eu não sei se eu vou conseguir fazer uso desses medicamentos no pós, porque eu viajo muito. Você que viaja muito, como que é essa experiência? Não muda nada quando você viaja, você não toma banho. E leva a tua frasqueira com suas coisas, né? Então, é mais aquela história do homem que é preguiçoso mesmo, normal. Entra nesse bolo. Entra no bolo. É, Eu sobre o falo isso resultado. porque eu sou preguiçoso, viu? Eu sou preguiçoso para esse tipo de coisa. Mas a gente tem que se dedicar nos objetivos que a gente tem, né? Tá falando com propriedade. Exatamente. Mas é uma coisa que você vai incorporando na sua rotina, né? Que você vai colocando e fazendo virar hábito na marra. E uma hora você pega o jeito. É isso aí. Super simples. Sobre o seu resultado, você ficou ansioso em algum momento? Tipo, ai, caiu tudo esse cabelo, eu acho que não vai dar certo. Ou não, deixa eu rolar. Eu deixei rolar, porque como eu tomei a decisão de fazer esse transplante antes do problema me incomodar, eu fui para a cirurgia muito tranquilo, né? Fiz a cirurgia. Nos primeiros dias eu fiquei até muito animado, porque eu falei assim, caramba, já tá ali os cabelinhos e tal. Só que você já tinha me informado que aqueles folículos que apareciam ali, provavelmente eles iam cair para depois começar a crescer de novo. Então, é um processo que vai acontecer e que o pessoal já tem consciência de como funciona. Então, os profissionais já sabem como é o passo a passo do que vai acontecer com o cabelo. Nos primeiros dias eu fiquei super empolgado, porque os cabelinhos já estavam ali. Eu falei, caramba, olha só como é rápido o resultado. Com o tempo, né, foi passando o tempo, alguns deles foram caindo. E como eu já tinha informação de que realmente ia cair, eu não me preocupei com isso. E o mais legal é que, conforme o cabelo que já era normal, né, o natural, ele foi crescendo em questão de 2 meses, a Rápido. parte da cirurgia simplesmente sumiu, porque daí o cabelo já começou a cobrir, a parte que foi feita a cirurgia sumiu, não aparecia mais para ninguém, né, para ninguém. E com o tempo, essa parte da frente, né, e das entradas já foi começando a sair os cabelinhos, novos cabelinhos ali Novos. transplantados e fazendo esse preenchimento. E assim, na verdade, assim, eu tenho que fazer uma reclamação séria para vocês ao vivo aqui, para que fique bem claro para vocês, tá? Registrada. Problema sério. Antes eu tinha que cortar o cabelo a cada 30 dias. Agora o problema aumentou, porque eu tenho que cortar a cada 20 dias. Então, isso eu estou muito insatisfeito. Eu quero o meu dinheiro de volta, porque agora eu tenho que cortar a cada 20 dias, e não 30. Foi um combinado com o barbeiro esse, sabia? O barbeiro que tá amando. Exatamente. Então, os cabeleireiros da vida aí, eles vão gostar do procedimento também. Mas, assim, é muito legal, porque, assim, a forma como preencheu, a forma como ficou natural, né? Ele se adequou exatamente na forma como eu utilizava o cabelo antes. E agora, com a vantagem de que consigo ter um topetão mais alto aqui, dá para deitar o cabelo no carro elétrico. E assim, eu sou tô super satisfeito com o resultado de todo o procedimento. E ainda não é o resultado final. O teu resultado final vai vir lá depois de dezembro. Que o resultado final é de 12 a 18 meses. Olha Então só. ainda vai evoluir cabelo aí. E olha Ainda vai só, dar. na minha opinião, se tivesse o resultado que deu de 4 a 5 meses do pós-cirúrgico, que foi quando o cabelo que já era natural equiparou com o cabelo da frente, para mim já estava totalmente suficiente. Nossa, entendeu? que ótimo. E agora, sabendo dessa informação que eu já sabia antes, né? Mas tendo essa informação de que a partir do 12º mês até o 18º mês é que realmente é o resultado final, se melhorar isso aqui, cara, é top. Top mesmo. E Elvis Presley vai chorar de inveja. Chora, Elvis Presley. Você falou uma coisa que eu quero comentar, a última coisa que eu quero comentar é sobre a queda dos fios que teve depois do transplante. Isso é uma coisa muito normal que acontece com 99% dos pacientes, é ter a queda desses primeiros fiozinhos aí pela terceira, quarta semana mais ou menos.
é muito normal que isso aconteça, porque o cabelinho novo ainda vai surgir. Esse cabelinho foi implantado, cai mesmo. Então, geralmente cai entre a terceira e quarta semana para depois, aos pouquinhos, começar a crescer. Mas nessa fase, 90% dos pacientes me mandam mensagem: Carol, meu cabelo tá caindo, o que que eu faço? Não Fica faz nada? fica nervoso. Então as pessoas ficam com medo, mesmo com essa Uhum. informação, ficam com medo, coisa que não aconteceu contigo. Exatamente. Eu já tinha essa informação, né? E na verdade, assim, a equipe sempre passa essa informação para as pessoas, mas é natural que a pessoa vê o cabelinho caindo ali. O que que ela vai pensar? Pô, caiu o cabelo e a raiz. Mas se você É, olhar no cabelinho que ficou lá no travesseiro quando você está dormindo, olha ele vai estar limpinho. Não tem raiz nenhuma, era só realmente o cabelo limpinho. Isso quer dizer o quê? Que a raiz está lá tá e ela dentro. vai florescer na sequência. Oh, maravilha. Perfeito, isso aí, floresceu, né? E tá muito bonito. Marcos Paulo, pergunta para encerrar. Você faria de novo e indicaria para alguém? Com toda certeza. Eu acho assim que no andar da carruagem, talvez daqui uns 10, 15 anos eu tenha que fazer de novo. Tomara que não, né? Mas é um procedimento tão tranquilo, que é totalmente indicado para qualquer um fazer. E realmente indico para todos os meus amigos. Sempre tem gente que pergunta, e perguntava muito, principalmente no começo, né? Quando eu tava aparecendo careca na internet aí. E no comecinho, até nos primeiros vídeos, eu tava até com as casquinhas ainda. Eu acho que foi no segundo ou terceiro dia do pós-cirúrgico, eu já tava fazendo vídeo, não tava nem aí, aparecendo com a careca mesmo. E o pessoal começava a perguntar a respeito do procedimento e eu falei, cara, faz, porque isso vai fazer uma melhoria para você mesmo, entendeu? Você, homem, que tem esse receio, né, de às vezes mudar o que já está imposto na vida dele. Eu vejo muitas pessoas que estão É. perdendo o cabelo, que estão calvos ali, Meu e que pai às é vezes ele. calvo, meu avô era calvo, eu vou ser calvo. Pois é, exatamente. E a pessoa às vezes tem Não, receio de mudar aquilo que já é, pelo simples fato de não querer mudar. E às vezes o cara, com esse transplante, o cara começa a ter cabelo de novo, a vida dele muda, entendeu? E muda para muito melhor. Então pense nisso, que você que está assistindo aí, pense nessa questão, porque se isso é importante para você e para a grande maioria dos homens é muito importante a questão do cabelo, cara, não perca tempo, faça uma cirurgia dessa, é simples, é tranquilo, é sem dor. Pós-operatório recuperação tranquilíssimo. tranquila. Questão de 2 meses o teu cabelo já está quase do jeito que era antes, né? Dependendo do comprimento que você usa ali. O meu demorou 4 meses para ficar do jeito que eu queria. Mas, cara, são 4 meses de dedicação, na verdade, que você não vai fazer nada. Você só vai ficar careca. E daí? Qual é o problema de você ficar com a cabeça raspada uns dias? Raspa... E fica raspado, né? Tem pessoas que acabam até gostando do cabelo raspado. Já aconteceu muitas vezes aqui na clínica Olha isso, de só que raspar e interessante. falar: olha, gostei. Eu falei: não, agora vai ter cabelo aí. Agora vai Não ter vai. cabelo. Mas quando raspa, deixa ele baixinho, muitas pessoas acabam gostando, se identificando. A gente teve Aham. paciente que usava cabelo comprido para esconder coroa, fazia aquele coquinho. E aí, quando raspou e o cabelinho começou a crescer, como você falou, nos 2, 3 meses, a pessoa, gostei. Ah, tá bonito. Muda o estilo, usa o Olha, cabelo que sempre quis usar, entendeu? Porque às vezes as pessoas ficam limitadas naquilo que elas já são, né? E a mudança dessa, por exemplo, da calvície, é uma mudança que às vezes é tão devagar que a pessoa vai se acostumando com ela sendo cada vez mais calva e ela vai silenciosa, ficando daquele né? jeito. Exato. E quando na verdade num procedimento muito simples desse, a pessoa já pode voltar ao prazer de ter a cabeleira como era antigamente. Tira o boné, bota a cabeça para fora, feliz da vida com o Exatamente. cabelo. Vale super a pena, gente. De verdade. Tem uma última pergunta aqui que é do Danilo. Ele perguntou como que é a suplementação após o transplante. Então, Danilo, após o transplante, depende muito de cada pessoa. A gente precisa muito fazer primeiramente os seus exames de sangue para entender o que nós precisamos suplementar. Muitas vezes, o que a gente vai suplementar para o Marcos Paulo, por exemplo, não é a mesma coisa que nós vamos suplementar para você. Nós não passamos receita de bolo, cada paciente é único e exclusivo aqui com nós. Então, nós ficamos bem atentos para isso. Não é receita de bolo, então depende muito do seu caso. Fechou? Que Marcos Paulo, maravilha. mais alguma coisa que você acha importante a gente passar para os homens?
Eu acho que o importante agora é só deitar o cabelo. Vamos nessa. Vamos acelerar os carros elétricos. Quem ainda não me segue, segue aí no Diário do Carro Elétrico. Muitas vezes é mais diversão do que informação técnica, mas tem muita informação técnica. É uma coisa que realmente você, além de ter cabelo na cabeça, você tem que ter, né, a ideia de mudar também um pouquinho da tua forma de conviver com o carro. E pode ter certeza que um carro elétrico, Muda. 99% de certeza que já é perfeito para você. E é muito legal de acompanhar teu perfil também, as suas viagens, as suas idas para o exterior, todas as tecnologias que você coloca no teu perfil. É muito lindo, muito legal de acompanhar. Eu adoro. Legal, muito obrigado. Mas obrigada por ter participado da nossa live hoje, Marcos Paulo. Agradeço de coração. Obrigado para todo mundo que participou, dos teus seguidores que entraram também. Muita gente acenou para nós aí hoje. Você tem muito seguidor que gosta muito do teu trabalho aí também. Se tiver calvos, entrem no nosso perfil da Capilari, vamos conversar, vamos fazer uma avaliação sem compromisso, sem pressa, sem estresse. E bora botar cabelo para o ano que vem, tá bem cabeludo também. Exatamente. E pode ter certeza que, ó, cabe no teu bolso. Vai nessa. Exato. Obrigada a todo mundo, um abraço, tenha uma ótima noite aí. Grande abraço. Tchau, 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 gente. tchau. Valeu!